Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de treinamento. Esse é um vídeo muito importante, muito querido, porque eu fiz para a minha liderança, para a liderança da igreja em que eu pastoreio aí há 9 anos. E um momento agora, meio de pandemia, pós-pandemia, exige que a gente tenha algumas atenções especiais. Relembremos alguns princípios, relembremos alguns caminhos, e eu quero pedir a permissão, para a gente poder entrar agora aí com algumas mudanças de trajetória, com algumas mudanças de caminho, e ao mesmo tempo vou disponibilizar esse vídeo aí lá no meu canal, que a gente tem ajudado outros pastores, outras igrejas já ao longo dessa trajetória de mais de 15 anos treinando pessoas, quando compartilhamos princípios e o que está dando certo. Quero deixar primeiramente aqui alguns esclarecimentos e fazer alguns acordos com vocês. O primeiro esclarecimento, que eu fiz agora é um vídeo específico para a minha igreja, então ele reflete uma realidade do sentimento que nós temos em relação àquela igreja local. Então eu quero deixar você bem à vontade para usá-los, para você se inteirar dos princípios e ao mesmo tempo fazer uma avaliação interna do que vale para você, do que faz sentido para você. O que eu quero te pedir é que você abra o teu coração. Eu quero fazer esse acordo agora com você, que você abra a sua mente, o seu coração, para entender que é uma direção de Deus, uma direção do Espírito Santo, em relação àquilo que nós temos orado, àquilo que nós temos sentido, àquilo que nós temos conversado com a nossa liderança, não só local, mas também nas reuniões de pastores que a gente faz, na comunhão com pastores, que compartilham muitas vezes das mesmas realidades que nós vamos fazer aqui. Para utilizar como base desse novo treinamento, nós utilizando esse momento que nós estamos vivendo, eu vou utilizar, lógico, a Bíblia, vamos trazer muitos textos bíblicos, mas também esse livro, Plano Mestre de Evangelismo, de Robert Coleman. Inclusive eu fiz questão de dar um para cada líder, cabeça ali do nosso ministério, porque ele tem alguns princípios muito interessantes aqui, a respeito da elaboração de seguir o chamado, de ser chamado, convocado, escolhido para ser um líder na igreja, e ao mesmo tempo como você trabalhar com liderados, porque aqui eu como pastor estou falando com líderes que também têm liderados debaixo do seu ministério, da sua atividade. Então é uma cadeia de informações. E da mesma forma como eu oro, recebo a direção de Deus e passo para os meus líderes, eles também têm que orar, pegar, absorver essa visão, absorver essa direção que eles estão recebendo do pastor, no caso a gente, e passar para os seus liderados. Então, dentro desse acordo, eu quero que você se abra para o novo, se abra para o momento que nós estamos vivenciando, pegue o que faz sentido para você, mas se você também está debaixo de um outro pastor, se você está debaixo de uma outra mentoria, não deixe de esquecer que lá também existe uma visão, lá existe também princípio, ele também está buscando uma direção conforme o ambiente, o meio ambiente que ele está inserido, conforme o movimento daquela igreja. Então é necessário que esses princípios também sejam observados lá. Então eu quero que você fique apenas com as ferramentas que eu vou te entregar, com as revelações, os princípios que venham ajudar você na unificação. Uma das coisas importantíssimas que você tem que ter como característica de um líder, se você está submisso a um pastor, submisso a um líder, você tem que respeitá-lo, você tem que honrá-lo e você tem que seguir com lealdade e fidelidade essa visão, porque esse é um princípio importantíssimo da palavra. Importantíssimo. Submissão quer dizer estar debaixo de uma missão. Existe uma visão sendo colocada, existe um alvo a ser atingido, existe um objetivo a ser alcançado e você tem que estar submisso antes de tudo a isso tudo acontecer. E você tem que ser então como um líder a extensão dessa visão, então saber para onde você está indo, saber qual é a intenção final, saber entender esse movimento é importantíssimo para que você não seja um obstáculo. A Bíblia ela tem muitos exemplos desse movimento da igreja, ela tem muitos exemplos desse movimento espiritual de uma liderança. Pega, por exemplo, o povo de Israel quando sai ali do Egito em direção a Canaã, é um exemplo muito clássico ali de
vários líderes sendo levantados das tribos, a liderança de Moisés sendo contestada muitas vezes. Moisés, quando de repente outorga ali a Arão, chama Arão para ser um auxiliar, ser também um líder ali a ser ouvido, escutado, a sua liderança é questionada por líderes que deveriam estar ajudando. Então a gente vê assim uma confusão muitas vezes. Por quê? Porque se olha para o indivíduo, se olha para a pessoa, para a matéria, para a humanidade, esquecendo que existe todo um movimento espiritual por trás. E aí eu trago outro esclarecimento também. É diferente da gente treinar, por exemplo, funcionários de empresa, e nós treinarmos, de repente, um time de futebol, treinarmos equipes fora. Por quê? Porque aqui nós vamos seguir princípios bíblicos, nós vamos entender o movimento da igreja, o movimento específico bíblico, que muitas vezes é diferente do movimento empresarial. Lá no movimento empresarial, a gente tem que observar algumas questões ali, principalmente se a gente for na escala de Maslow, lá as necessidades básicas do ser humano, elas são obrigatoriamente observadas para você motivar, para você alcançar. Aqui a gente entra num processo de aceitação. A Bíblia ela traz um processo de aceitação. Quando, por exemplo, Jesus vem dizer para nós, pega a tua cruz e vem após mim. Quando vem, por exemplo, dizer para nós que se a riqueza for maior dentro do teu coração, então você não está pronto para seguir o seu mestre. Então, se você tiver dois senhor na tua vida, você não vai conseguir atender as duas questões. Então, os princípios bíblicos de liderança confrontam em muitas situações os princípios de liderança seculares. Então, eu quero deixar bem esclarecido aqui para vocês que o que a gente vai entrar são os princípios bíblicos, naquele entendimento, e eu quero chegar ao extremo do entendimento, né, chegar ao máximo do entendimento de que aquele que serve a Cristo, ele deve estar pronto a renunciar toda e qualquer questão que possa prendê-lo, que possa segurá-lo de fluir na direção da visão de Deus. Você percebeu aí, né? Tentei colocar um fundo musical aqui, mas nesse momento aqui comecei a gravar esse vídeo, tem cachorro latindo, tem carro buzinando, e eu estou na minha casa, né? Então aí tem as crianças também que acaba fazendo algum barulho, então eu peço perdão se de repente tem alguma coisa que chame mais atenção sua do que aquilo que eu estou ministrando no teu coração. Então, esclarecido tudo isso, chegando ao extremo de dizer que se nós olhamos para Jesus, se nós resolvemos seguir os princípios bíblicos, a gente deve renunciar à nossa própria vontade, renunciar à nossa própria consciência e tentar ao máximo, ouvir a voz de Deus. Uma das questões que está em xeque também nesse tempo é o ouvir a voz profética, ouvir a voz pastoral. Diante aí de tantas lideranças se levantando, tantas visões diferentes sendo levantadas, a gente vê uma crise muito grande das pessoas em seguir. É muito mais fácil você hoje ouvir um líder trocando de igreja, porque não se submete, ou não o termo mais adequado que mais utiliza é eu não concordo com o estilo daquele pastor, o estilo daquela liderança, então ele troca-se de lugar, tentando buscar satisfazer um sentimento, satisfazer uma direção íntima pessoal. E aí o que acontece? Num primeiro momento, às vezes as pessoas chegam, que eu acho que é justo, isso é possível as pessoas buscarem, e elas têm esse direito de buscar um lugar que melhor se adequa ao seu perfil de liderança, mas a grande questão é quando essa pessoa chega, ela passa um tempo vislumbrada muitas vezes com a visão daquele local. Ela mergulha, ela se entrega, ela começa a trabalhar até o ponto que de repente começa a enxergar novamente divergências no sentido de querer que seja diferente. Então presta bem atenção que esse é um sentimento próprio do ser humano, próprio, natural nosso, de que nós precisamos sempre satisfazer as nossas necessidades, trazendo para nosso prazer, trazendo para nosso conforto, e somos muitas vezes colocados para uma mudança, ou somos impulsionados a uma mudança quando nós somos cobrados, quando nós somos assim
impulsionado numa visão diferente que vai mexer na nossa zona de conforto, ou que vai mexer na nossa consciência, ou que somos de repente colocados à prova, a tendência é desistir, a tendência é paralisar e trazer esse sentimento de opa, vou buscar um prazer, vou buscar satisfazer necessidades da forma com que eu entendo. Então, entenda que isso é uma característica do ser humano. Então, todas as vezes que você tiver, e aí esse é um princípio que eu não uso só na igreja, mas eu uso até nas empresas, em outros treinamentos. Toda vez que você sentir a necessidade de desistir de alguma coisa, de trocar de lugar em relação a um posicionamento que você tem, tome cuidado para ver se não é um momento de evolução na tua vida. Se não é uma chance, uma oportunidade que você está tendo de passar um nível a mais, porque nós temos a tendência de nos conformar, nós temos a tendência de criarmos um padrão, e todas as vezes que somos chacoalhados a sair desse padrão, surge esse sentimento. Então, reavalie sempre, né? Eu gosto muito de falar nos meus treinamentos que normalmente você vai usar a pá a tudo aquilo que você entende que não é para você, então você recebe a pá e fala, opa, esse é para aquele outro, esse é para aquele outro. Use a enxada, né? Pega, lançou alguma coisa, puxa para você, ainda que naquele momento você entenda que não é para você, mas você absolveu, você compreendeu, você refletiu em relação a isso, você se colocou à disposição, você de repente até caminha para ajudar na implantação dessa direção ou desse ajustamento, para depois criar, ao final de um projeto, ao final de uma etapa, criar então um julgamento se aquilo estava correto ou não. Isso é lealdade, isso é fidelidade, isso é caminhar junto. Se você entende que o seu líder, que o seu pastor é um ungido de Deus, é um escolhido de Deus, é a voz de Deus na face da terra, não espere que ele traga para você só flores, né? Ele vai trazer para você trabalho, ele vai trazer para você mudança, ele vai trazer para você movimentos que muitas vezes vai chocar a sua forma de entender. Então, o acordo que eu quero falar com você antes de eu entrar nos princípios, já são 12 minutos de vídeo, onde eu estou só trazendo alguns esclarecimentos e acordos, tá? Esse acordo que eu quero fazer com você é que você absolva, que você tire os seus julgamentos em tudo aquilo que eu vou falar a partir de agora, que você se permita, que você sinta a necessidade do seu líder, a necessidade do seu pastor, que você sinta o movimento da igreja, que você sinta que Deus está trabalhando de alguma forma para trazer a nós tudo o que é necessário para que nós cresçamos. E existe algo muito além de mim mesmo, né? Existe algo além, algo que a gente às vezes não entende no primeiro momento, algo que ainda não está muito claro para nós, mas a gente tem que confiar, e acho que essa é a palavra importante para a gente trazer. Finalizado aí esclarecimentos, finalizado essa parte de acordos, eu quero trazer a preocupação que eu tenho tido nesses dias. Estou muito preocupado. Eu fiz esse treinamento já presencial numa live, né, numa sala Zoom com a liderança, e estou aqui gravando para que outros que não participaram possam ter acesso a essas informações. Então eu vou tentar relembrar alguns assuntos que eu trouxe nessa live, para que a gente possa traçar o norte do nosso treinamento, que vai ter 3 pontos centrais. Mas eu trouxe principalmente uma preocupação. Estou muito preocupado. Estou preocupado com a inatividade da liderança, com a falta de proatividade. Guardem essa palavra, proatividade, proativo, ter uma liderança proativa. Guarda isso, que nós vamos falar bastante sobre isso. Ao contrário disso, eu tenho visto, e não é só por causa da pandemia, mas a gente já vem denunciando esse sentimento de há algum tempo, um estado de torpor, um estado de anestesiamento das pessoas em relação a se preocupar com o próximo, em relação a se preocupar com a igreja, em se preocupar com o seu próprio chamado, em se preocupar com o seu ministério. E a gente tem visto, na verdade, as pessoas carregadas de desculpas, né, de motivos, de um ativismo secular que muitas vezes tem impedido as pessoas se aplicarem 100% no seu ministério. Cansaço, excesso de horas de trabalho, relações familiares,
eventos, festas, canseira, acho que eu já falei. Ou seja, tem uma série de desculpas que têm sido carregadas e entregues para justificar muitas vezes a entrega total num objetivo do seu chamado. E por que isso me preocupa? Porque isso confronta com aspectos bíblicos de você ter o seu ministério. As pessoas confundem muito a questão de ter um ministério e ter um chamado com aquilo, eu quero ajudar. O que a gente escuta muito na igreja: pastor, conta comigo, tá? Precisa de alguma coisa para ajudar, eu estou à disposição. Isso é uma característica que não tem nada a ver com estar debaixo de uma liderança ou servir um grupo de liderança. É apenas um apoio, é apenas uma ajuda. Isso traz a conotação de que, se precisar, ou seja, eu não estou inserido, não estou engajado, eu não estou totalmente à disposição e estou aguardando um comando, estou aguardando uma ordem, estou aguardando um direcionamento. Enquanto isso não ocorrer, não conte comigo. É mais ou menos isso que é o exemplo clássico e real do que acontece com aqueles que se colocam no ministério apenas para ajudar. E o que eu estou dizendo aqui, esse treinamento não são para esses. Eles vão ter os resultados e os frutos só daquilo que eles oferecerem aí voluntariamente e quando oferecerem, quanto puderem. Eu estou falando nesse treinamento, e eu quero deixar bem claro aqui, com o chamado, com o ministério, com aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. E eu justifico isso no Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 16, que é muito clássico esse texto e muito utilizado por nós, né? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Então você percebe aqui que nesse nível de treinamento que eu quero levá-los nesse vídeo, é esse treinamento daqueles que corresponderam a um chamado de Deus, não que escolheram estar, ou conta comigo se precisar para ajudar. Não, esse é um tipo de chamado lá. Eu estou falando o outro, eu estou falando do chamado: Senhor, eis-me aqui. Eu estou falando daquele que você sentiu que foi arregimentado, que você sentiu fortemente no teu coração, que você realmente tomou uma decisão que entregaria a tua vida em prol ao chamado, em prol à obra, em prol ao ministério no qual Deus lhe incumbiu. E a partir disso, e a partir daí, você então já não vive mais por si mesmo, você vive nessa unção, você vive nessa direção, neste caminho. E o que acontece com você por consequência disso? Vocês estão em movimento para irem. Vocês entram em um movimento, vocês entram em um fluxo, vocês entram em uma jornada. E entrando nessa jornada, vocês começam a perceber frutos que não vêm da sua força, do seu talento, só do seu dom, só da sua capacidade, do seu recurso. São frutos que você muitas vezes se surpreende com os resultados. São frutos que vêm do poder que é em você, porque aquele que te chamou é aquele que te dá unção, aquele que te chamou é aquele que te dá o dom, aquele que te chamou é aquele que vai fazer tudo para te ajudar a colocar isso em prática. E esses frutos dados, então, pela correspondência desse chamado e pela vida entregue nesse chamado, traz como fruto um fruto que permaneça. E como prêmio, e como consequência, e como uma colheita de tudo isso, porque às vezes as pessoas falam: isso é muito pesado, pastor, isso, nossa, quem consegue fazer isso? Né? Ou então as pessoas começam a criticar esse tipo de entrega. Mas por consequência e por resultado, Deus é um Deus que recompensa. A Bíblia é um livro de recompensa incondicional. A gente não merecia e recebeu Jesus. Aqui ainda você está trabalhando para o reino, você acha que Deus não iria também retribuir isso para você? E o próprio texto diz: Ele te enviou, Ele te nomeou, Ele te deu a possibilidade, a oportunidade de dar frutos, e um fruto que permaneça, mas também te dá a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Então, por consequência, você consegue agora ter resposta nas suas orações, porque você passa a ter uma oração diferente, você passa a ter uma vida diferente, e por consequência de tudo isso,
Queridos, você prospera, você tem aí uma alegria muito grande de servir, você recebe paz, os prêmios vêm de todo lado. Não estou dizendo que não há luta, que não há perseguições, mas você consegue passar por elas sorrindo, você consegue passar por elas motivado, você consegue passar por elas de uma forma muito diferente de quando a gente está seguindo a nossa própria vida, que aí se torna frustração, se torna angústia, tristeza e tantas outras coisas. E a gente tem que lembrar que esse tipo de chamado, esse tipo de liderança que nós exercemos, por mais que tenha essa possibilidade de nós orarmos e recebermos como prêmio, né, a resposta da nossa oração, ela nada tem a ver com a gente. Eu tenho batido nessa tecla, né? Existe uma ligação aqui vertical, eu e Deus, onde eu recebo esse chamado, o dom, o talento, exercendo esse papel na igreja do Senhor, na terra, que me conecta então com o próximo, que conecta com os irmãos, que é hierarquicamente organizado. Então eu me conecto com o meu líder e automaticamente me conecto com o meu liderado. Também me conecto com os meus parceiros ministeriais, com aqueles que estão no mesmo nível. Então, quando eu recebo essa incumbência de Deus e eu movimento nessa direção, eu tenho 3 níveis. Eu tenho aqueles que estão acima de mim, eu tenho aqueles que são iguais a mim e tenho aqueles que estão debaixo da minha liderança. E é tudo que eu recebo de Deus, eu reconheço a minha liderança e me entrego na visão que Ele está. Sou parceiro daqueles que comigo estão nessa visão e eu entrego agora o poder máximo da obediência, o poder máximo da unção, o poder máximo do meu dom, o potencial máximo do meu talento, eu entrego para as pessoas que estão abaixo de mim. Isso é um fruto que é extraordinário, porque é isso que o Pai está procurando que nós façamos aí de exercício diante de tudo isso. Esse treinamento vem chamar a atenção nesse movimento horizontal, nesse movimento para com o meu líder, nesse movimento para com os meus iguais, nesse movimento para aqueles que estão debaixo da minha liderança. E a minha preocupação, né, que eu comecei a dizer para vocês, é que nós estamos muitas vezes vivendo um momento desconectado com Deus, desconectado com o meu líder, desconectado com a visão, desconectado com a direção, e eu estou inativo, eu estou estéril, eu estou estagnado, eu estou como uma água parada. E quando eu me percebo nessa situação diante do chamado, diante do Espírito Santo me convencendo, eu fico me sentindo fora de lugar, eu fico me sentindo fora de ação, e eu preciso dar uma resposta a tudo isso. É justamente nesse âmbito, nesse sentimento, é aqui que eu quero entrar, porque eu preciso combater esse estado de paralisia. Eu preciso combater esse estado de estagnação, essa água, você como uma água parada. Eu preciso colocar você em movimento. E para isso eu preciso te relembrar alguns princípios. Lá no Antigo Testamento, nós percebemos, por exemplo, Moisés toda hora recebendo a incumbência de Deus: vai e lembre o meu povo, lembre dos mandamentos, se eles atentamente ouvirem os mandamentos, se eles seguirem os mandamentos, né? A hora que Josué assume, toda hora é colocado isso de volta, lembre os mandamentos, ouve os mandamentos. Quando vai se ungir um rei, esse rei deve ler os mandamentos de noite. Ou seja, toda hora é colocado o líder a lembrar da sua posição, a lembrar quem o enviou e a lembrar o que ele tem que fazer, quais são as condições que ele tem que se apresentar, que ele tem que apresentar para que isso aconteça na vida deles. Não é um movimento do jeito que eu quero, eu preciso deixar isso muito bem claro para vocês. Né? Hoje está sendo colocado muito em xeque essa questão de submissão, de estar debaixo de uma missão. E isso, querido, a palavra ela vai dizer 2 coisas para você: ou você está em rebeldia, ou você está em desobediência. E esses 2 fatores são fatores assim que, por mais que doa, por mais que seja difícil você hoje absolver a desobediência e a rebeldia ou insubmissão, elas são princípios destruidores na sua vida. Elas são princípios de esterilidade, elas são princípios onde você é arrancado e jogado para fora da seiva. João 15, que fala a respeito desse chamado, antes disso ele fala que ele é a videira verdadeira e que as varas que estão nele, elas dão fruto. As varas conectadas nele dão fruto. As varas que estão fora,
não dão fruto, então não servem para nada. Então aqueles que estão em rebeldia, em desobediência, eles estão desconectados dessa fonte. Por mais que eles digam assim, eu continuo sendo um ramo da videira de Deus, eu continuo sendo um ramo, não vai dar fruto porque você está desconectado do corpo, do movimento de Cristo na terra, que é a igreja. Então não adianta você dizer, eu estou agora por conta própria. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia, o movimento é em prol a você servir, e para você servir você tem que estar conectado a uma visão, a uma direção, a uma parte do corpo, seja qual for a sua designação aí. Então a gente percebe assim uma crise em relação à obediência, uma crise em relação à submissão muito grande estabelecida hoje dentro das igrejas, e isso precisa ser combatido. Por outro lado, ele diz que as varas que estão nele, ele poda. O que isso significa? Ele vai orientar, ele vai corrigir, ele vai exortar. E essa é uma outra crise que está instalada. É a crise muitas vezes das pessoas que não querem ser corrigidas, não querem ser orientadas, não querem ser alinhadas, não querem um feedback, não querem fazer tudo isso. Eles querem fazer com o próximo, eles querem muitas vezes fazer com o seu líder, mas não querem receber do líder uma direção, muitas vezes de correção. E o Pai, ele corrige os que ele ama, não é assim? Então nós devemos aceitar as correções, e desde pequeno a gente tem uma resistência a isso, né? Às vezes o pai briga com a gente já fica de mal dele, a gente já pensa coisas dele, e não é, ele faz muitas vezes isso, é lógico, dentro de um consenso aí, ele faz isso para nos corrigir, para nos orientar e etc. Bom, trazida a minha preocupação em relação a esse movimento, eu passo agora a relembrar alguns princípios que nós já debatemos em algumas reuniões, já tem vídeos também que eu fiz sobre isso. Qual é a intenção do Senhor? Eu vou falar aqui sobre princípios, sobre objetivos bem definidos da igreja na terra, sobre objetivos bem definidos do seu chamado, da incumbência na qual você tem de colocar o seu talento e seu dom na potencial máximo para servir as pessoas. E dentro disso, qual é o grande objetivo do Senhor na face da terra? Eu preciso me lembrar, porque aqui agora a gente vai começar a mexer um pouquinho aí com alguns princípios que de repente estejam estagnados aí na sua vida. O primeiro que eu entendo, a primeira intenção do Senhor, o primeiro objetivo de Deus na face da terra é separar do mundo um povo que seja só seu. Essa separação, ela já é de longa data. Ele separa Abraão para que de uma forma específica, uma forma íntima, seja um povo dele, seja um povo que sirva a ele. Antes disso, ele, por exemplo, fez com que o dilúvio fosse essa peneira, né? Ele extingue a humanidade preservando uma família específica para que essa família tivesse a incumbência de ser só dele. Ele leva o povo, né, os descendentes de Abraão, a uma jornada de muitos anos, para que se estabeleça como nação exclusiva. Quando vem Jesus ele amplia, de certa forma, essa descendência de sangue. Ele amplia essa questão de que não precisa mais ser só descendente de sangue de Abraão para que você seja um povo escolhido, mas a todo aquele que nele crê agora, né, possa ser salvo e possa receber essa mesma seiva de cuidado. Contudo, aqueles que recebem Jesus, ele deve se entender como um povo separado, um povo exclusivo, um povo que seja só seu. Tem até um texto da palavra que diz que Deus tem ciúmes de mim, né? Tem até uma música que diz, e é mais ou menos isso. Quando você recebe Jesus, você está recebendo salvação. Quando você recebe Jesus na tua vida, você está recebendo a oportunidade agora de pertencer à família de Deus. Com isso é como se fosse o casamento. A igreja vai, a metáfora da igreja, vamos dizer assim, a parábola da igreja é como sendo a noiva e Cristo o noivo, não é assim?
as bodas do Cordeiro, a igreja sendo arrebatada e entrando num enlace agora com Jesus, né, com o Filho, uma unidade total. E o sentimento, muitas vezes, quando a gente abandona esse nosso chamado, abandona essa família, abandona esse caminho, é um sentimento de traição, é uma conotação, e não dá, e a Bíblia, e Jesus falou isso em algumas parábolas, não dá para servir dois senhores, não dá para servir dois caminhos, não dá, então a gente tem que entender que um dos princípios é separar do mundo um povo que seja só seu. E aí eu trago a reflexão nos líderes. Se você levar a sua vida ministerial, ou melhor, se você receber, por exemplo, do seu cônjuge, olha só aqui, aqui enquanto eu falo, eu estou meditando em situações. Se você levar da mesma forma, se o seu cônjuge levar da mesma forma a sua vida conjugal, com que você está levando a sua vida ministerial, você vai ficar feliz com isso? Olha só a minha pergunta aqui, entenda o que eu estou te dizendo. Às vezes a gente cobra do nosso cônjuge presença, a gente cobra amor, a gente cobra carinho, a gente cobra apoio, a gente cobra tantas coisas, mas quando a gente olha para o âmbito ministerial, eu tenho sido a extensão desse amor, a extensão desse carinho, a extensão desse apoio, a extensão, eu quero que o meu cônjuge entregue a sua vida por mim, eu estou pronto a entregar a minha vida para o ministério? Na verdade, eu chego a perguntar para você o que é mais importante, o seu casamento ou o seu ministério? Olha que pergunta interessante. Só vou lembrar você de alguns textos. Quem é o verdadeiro discípulo? Aquele que a Bíblia chega a esse extremo para nós. Eu não trouxe esses textos aqui, mas eu posso trazer no próximo vídeo. Se você não abandonar, não é assim? Se você não renunciar, se você não entristecer a sua família para me seguir, você não é meu discípulo. Tem algumas conotações, eu vou trazer esse texto no próximo vídeo para a gente refletir. Às vezes as pessoas colocam assim, né? O que é mais importante? Deus, aí vem família, aí vem ministério e outras coisas. Mas ministério é a igreja, é o servir a igreja. Como pode ter uma divisão entre Deus e a igreja? Não seria o contrário, Deus, o ministério e a família sendo abençoada porque você entrega a sua vida para esses dois? Estou aqui refletindo. Pode ser que você não concorde comigo nessa questão, e como eu disse no início desse vídeo, você tem todo o direito de trazer para si aquilo que lhe faz sentido. Eu estou trazendo para você aquilo que eu tenho vivido nesses quase 25 anos de ministério, que eu tenho vivido e tenho visto pessoas que se entregam nesse nível de entrega, ter frutos em abundância e extraordinariamente ser abençoado por isso. Então o princípio número 1, que nós não podemos alienar, separar do mundo um povo que seja só seu. Princípio número 2, construir uma igreja fundamentada no Espírito Santo que jamais morrerá. Fundamentada no Espírito Santo, sob a liderança do Espírito Santo. E como que eu vou testar isso? Como que eu vou comprovar isso? Tendo uma vida consagrada, uma vida de oração abundante, uma vida de jejum, uma vida de presença, de comunhão com o meu líder, de comunhão com os meus liderados, de comunhão com a minha igreja. Como que eu posso dizer que eu estou em comunhão com a minha igreja se eu vou à igreja uma vez por semana? Como que eu vou entender esse movimento se eu apareço por lá, às vezes 1h30, 2 horas, uma vez por semana? Como eu vou entender que eu estou nessa comunhão máxima se durante essa pandemia de quase 4 meses eu não sequer apareci na igreja, eu não sequer liguei para o meu líder, eu não sequer me coloquei à disposição para entender o que a igreja está fazendo? Uma igreja construída e fundamentada no Espírito Santo que jamais morrerá é uma igreja conectada em oração, conectada em entrega, conectada em comunhão, lutando lado a lado. Efésios capítulo 4, verso de número 11, vai dizer que ele estabelece ali os níveis de chamado, ele estabelece ali uma organização hierárquica
né? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Perceba aqui que todas as classes de pessoas estão inseridas dentro da incumbência ministerial. Você pode ser que você não seja um apóstolo, você pode ser que não seja um profeta, pode ser que você não seja um pastor, pode ser que você não seja um mestre, mas evangelista todo mundo deve ser. Porque assim como você recebeu a Cristo, você tem que contar para todo mundo o que aconteceu na sua vida. Então aí entra o terceiro princípio de liderança. No terceiro princípio de liderança, nós temos que gerar no coração das pessoas a necessidade de transmitir os seus testemunhos pessoais de transformação e apresentar quem foi o autor dessa conquista. Ou seja, eu me sinto uma pessoa separada do mundo, eu correspondo ao meu chamado, ou seja, eu me conecto com Deus, me conecto com o meu pastor, me conecto com aquele que estão hierarquicamente igual a mim e me conecto com os liderados, com o objetivo ser um testemunho de Deus na terra, levando a mensagem a todos esses e fazendo com que eles se transformem em discípulos e de fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, eu convenço todo mundo que foi transformado a entender quem foi o autor dessa transformação e ao mesmo tempo entregar isso para outras pessoas. Se esse movimento não tiver acontecendo, nós não estamos falando de uma igreja fundamentada no Espírito Santo, nós estamos falando de uma igreja que pode morrer. Pergunto para você hoje, se dependesse de você nesses 4 meses aí de pandemia que nós passamos, a sua igreja teria morrido? Ah, pastor, eu fiz a minha parte. Talvez fazer só a sua parte, você só ajudou, então você está em outra classificação de liderança. O quanto realmente você se entregou, o quanto realmente você foi proativo, que reação, que atitude diária você teve em que movimentou a sua igreja, em que movimentou os seus parceiros de trabalho, que movimentou o seu líder, que movimentou o seu liderado. Pastor, eu orei por eles, queridos, orar é importante. Orar é importante, Jesus orou por nós. Jesus nos ensinou a orar uns pelos outros. Mas oração sem atitude, oração sem ação, oração sem fé é nada. É apenas transferir a responsabilidade para Deus de coisa que Deus deu para você a responsabilidade. Eu vou orar para Deus levantar evangelistas. Não, você é o evangelista. Eu vou orar para Deus levantar pastores. Não, você pode ter sido chamado a exercer esse ministério, ainda que ainda não tenha a carteirinha, não tenha o cargo específico. Você tem que se colocar à disposição de tudo isso. Você tem que colocar à disposição de tudo isso. E como que eu sei que eu estou no caminho certo? João 14. João 14. Ali ele vai falar no 11 em diante. Creiam em mim quando digo que estou no Pai, o Pai está em mim, ou pelo menos creia por causa das mesmas obras que tenho realizado. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará as coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. E olha só como ele termina esse texto, da mesma forma com que tinha uma condição lá no chamado, amem uns aos outros, tem uma condição aqui, né, de seguir e fazendo as obras que ele fez, fazendo ainda maiores. E a condição está aqui: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Jesus relembrando aí os princípios necessários: ser um dizimista, um ofertante ousado, um servo, exercendo o seu ministério, exercendo o seu papel, estando submisso. Queridos, isso tudo são princípios que a Bíblia não mudou. Não mudou. E a minha preocupação é, como um pastor, a minha preocupação é como um líder, a minha preocupação é enxergando tudo isso e vendo muitas vezes uma igreja em um estado de morneza total. E nós não podemos estar nessa morneza. E a gente precisa dos nossos líderes puxando sim a nossa orelha. A gente precisa dos nossos pastores sim nos impulsionando, porque eu também sou pastoreado. Eu também recebo muitas vezes as orientações, os feedbacks, e eu tenho que aceitar tudo isso. Eu tenho que aceitar tudo isso como sendo para o meu próprio bem. Eu tenho que ser lembrado
em ser alinhado em meus mandamentos. Isso é importantíssimo. Bom, esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente tem feito. Apenas lendo aqui um trechinho que eu separei para vocês do plano mestre aqui de evangelismo. As multidões de almas em conflitos e desnorteadas estavam potencialmente prontas para segui-lo, mas Cristo sozinho não podia dar a elas a atenção pessoal da qual precisavam. Sua única alternativa era dispor de homens imbuídos do próprio evangelho que cumprissem essa tarefa. Fez sentido para você? Cristo sozinho não ia conseguir, então ele escolheu lá os primeiros discípulos. E isso foi se estendendo e chegou a mim, chegou a você, e a gente tem que corresponder. Cristo está contando conosco nesse sentido. Então, ao invés de você entender esses treinamentos como sendo exortação, entenda como sendo um presente de Deus para você. Você que foi chamado a estar na nossa igreja, você que foi chamado a estar aí na igreja que você está, não está feliz? É porque você não tem fruto para apresentar. Porque quem tem fruto está feliz com os frutos. E se você não tem fruto, alguma coisa precisa acontecer. Então, o primeiro a se movimentar em busca desse fruto é você. Se conecta ao seu pastor, se conecta ao seu líder, se conecta com Deus. Vai orar, vai jejuar, vai desejar isso. Vai voltar ao primeiro amor se for necessário. Mas, pelo amor de Deus, cuidado. Cuidado para não ser cortado. Cuidado para não ser contado como aqueles que estão estéreis. Quer saber se você está bem, 100% bem? Você está ganhando almas, a sua congregação está prosperando como nunca, as pessoas têm o prazer de estar ali junto com você, as pessoas todas são fiéis, tementes a Deus, como Atos capítulo 2, vai ler Atos capítulo 2 que você vai ver mais ou menos um momento em que nós estamos assim, na plenitude de uma igreja construída e fundamentada no Espírito Santo que jamais morrerá. Se falta alguma coisa, se o sentimento é de que falta alguma coisa, nós precisamos ser alinhados. E essa é uma grande oportunidade para conquistarmos tudo isso, ok? Gratidão, esse é o vídeo 1. Nós vamos ter outra nessa série e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida, ok? Deus abençoe ricamente sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.